Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema super importante no dia a dia, mas que muita gente não entende: a função do amido nas receitas. Sabe quando um molho fica cremoso, um creme ganha consistência perfeita ou aquele bolo fica fofinho? Em muitos casos, o grande responsável por isso é o amido. Mas você já parou para pensar por que isso acontece? Ou por que às vezes a receita dá certo e outras vezes não? Então fica comigo até o final, porque eu vou te explicar de forma simples e prática as funções do amido na cozinha e como o entendimento disso pode transformar completamente as suas preparações, seja evitando erros, melhorando a textura ou até aproveitando melhor os ingredientes. Para entender como o amido transforma as nossas receitas, é importante começar pela sua origem. O amido está presente em grande parte dos alimentos que consumimos diariamente e representa uma das principais fontes de energia da nossa alimentação. Ele é produzido pelas plantas como forma de reserva energética, sendo encontrado em grãos, raízes e tubérculos. Por isso, está presente em alimentos como arroz, milho, trigo, batata, mandioca e até em algumas frutas, como a banana verde. Esses alimentos são chamados de amiláceos, justamente por serem ricos nessa substância e amplamente utilizados tanto na alimentação cotidiana quanto na produção de farinhas, massas, pães e outros produtos. Do ponto de vista científico, o amido é uma macromolécula formada por cadeias de glicose organizadas em duas estruturas principais, a amilose, que possui estrutura linear, e a amilopectina, que apresenta uma estrutura ramificada. Essa diferença estrutural é fundamental para determinar o comportamento do amido durante o preparo dos alimentos, especialmente quando submetido ao calor. Na sua forma natural, o amido se organiza em grânulos insolúveis em água fria, cujo tamanho e formato variam de acordo com a origem botânica, podendo ser grânulos pequenos ou grandes. Quando esses grânulos entram em contato com a água, eles até conseguem absorvê-la e inchar levemente, mas é com o aquecimento que ocorre uma transformação essencial para a culinária: a gelatinização. Nesse processo, ao serem aquecidos em meio aquoso, os grânulos absorvem água, incham e acabam se rompendo, liberando as cadeias de amilose e amilopectina. Como resultado, aquela mistura inicialmente líquida se transforma em um sistema mais espesso e viscoso, responsável por dar corpo e consistência a preparações como molhos, sopas e cremes. Quando a preparação esfria, ocorre uma nova mudança importante. As cadeias de amilose e amilopectina, previamente desorganizadas durante o aquecimento, começam a se reorganizar e recristalizar no amido gelatinizado. Esse processo, chamado retrogradação do amido, é parcialmente reversível e envolve ambas as moléculas, ocorrendo de forma mais intensa em temperaturas mais baixas. Como resultado, forma-se uma estrutura mais ordenada e rígida, tornando o amido menos acessível à ação das enzimas digestivas. A retrogradação explica por que muitos alimentos ricos em amido, como pão, arroz, flãs e pudins, tornam-se mais firmes após o resfriamento, sendo também um dos principais fatores envolvidos no envelhecimento do pão. Além disso, durante esse processo pode ocorrer a cinerese, que é a liberação de água do gel formado. Isso ocorre porque, com o tempo, especialmente durante o resfriamento e armazenamento, a reorganização da amilose e da amilopectina forma uma rede mais rígida que acaba expulsando a água que antes estava retida. Esse fenômeno é facilmente observado como o líquido que se acumula na superfície de pudins e outros doces após adquirirem sua consistência. Mas as funções do amido vão além disso. Quando adicionado durante as preparações de bolos e biscoitos, por exemplo, ele atua como agente de diluição do glúten, reduzindo a interação entre as proteínas da farinha e limitando a formação de uma rede elástica muito intensa, o que resulta em uma textura mais macia e menos elástica. Já em alimentos processados, sua função é contribuir para a estabilidade física do produto, embora também contribua para a estabilidade da matriz alimentar. Sua ação na prevenção da separação de óleos é complementar, sendo essa função mais diretamente associada a emulsificantes. Outro ponto essencial é que nem todos os tipos de amido se comportam da mesma forma, e isso depende da sua origem. Amidos provenientes de cereais, como milho e trigo, possuem pequenas quantidades de lipídios em sua composição, o que influencia na formação de géis mais opacos e firmes após o resfriamento. Já os amidos extraídos de raízes e tubérculos
como a batata e a mandioca, não apresentam esses lipídios e geralmente possuem maior proporção de amilopectina. Na prática, isso resulta em géis mais viscosos, fluidos e translúcidos, como aquele aspecto brilhante e levemente elástico. Essa diferença é fundamental na escolha dos ingredientes certos para cada tipo de preparação culinária. Diante dessas informações, pode-se observar que o amido tem um papel extremamente importante na produção de alimentos, podendo atuar como espessante, gelificante e estabilizante, encapsulante e até como substituto do glúten em produtos específicos. E aí, pessoal? Viram como o amido está por trás de tantas transformações que acontecem na cozinha? Desde dar consistência a um molho até da estrutura e textura para várias preparações. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder mais conteúdos como esse, onde a gente descomplica a ciência dos alimentos de um jeito prático e aplicado na cozinha. Até a próxima!